Leia a Bíblia toda em um ano. Esse é o 54º dia. Nós iniciamos o livro de Levítico, dando continuidade, né, o livro de Êxodo e Levítico também escrito por Moisés, né? A autoria de Moisés. Nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 4. Então hoje são 54 dias que nós estamos acompanhando essa leitura que tem nos abençoado e nos ajudado. E se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, ou aonde você estiver, você possa estar ouvindo, dirigindo, indo ao trabalho, fazendo exercício, inclusive na academia, as pessoas têm ouvido. Obviamente, né? Quando nós abrimos as escrituras, acompanhamos a leitura juntamente com esse vídeo, vai enriquecer. Na leitura anterior a gente viu, né, mais uma vez, né, os procedimentos para fazer uma oferta ao Senhor, né, no lugar que Ele instruiu, que é o tabernáculo, né, e nós vimos então os procedimentos para o holocausto, o procedimento para uma oferta, né, de cereal, procedimento para a oferta de paz, procedimento para a oferta do pecado, né, onde os sacerdotes levavam, né, os animais e ofertavam para que a manifestação de Deus estivesse naquele local, inclusive perdoando os pecados, até aqueles que ainda a gente nem sequer fazemos de forma inconsciente, vamos dizer assim. Capítulo 5, então, nós vamos do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele vai dar continuidade e nós vamos aí, então, aprender um pouco mais da história. Versículo 1 diz assim: Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Olha que interessante, né? Já começando o versículo 1, vou até aqui pegar a minha caneta para poder grifar, né? Eu gostei muito desse ensinamento aqui, ó. Versículo 1: Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado, deverá ser castigado por causa do seu pecado. Né? Muitas vezes as pessoas não querem ser testemunhas, né? E é interessante que Romanos, acho que vai dizer que o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito. Mas enfim, versículo 2 diz assim: Se alguém mesmo, sem saber, tocar em algo cerimonial impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua contaminação e culpa. Se alguém mesmo sem saber tocar em algo que for impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Se alguém mesmo sem saber fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer a sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta do pecado com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado.
Olha que interessante até aqui, né? Só para a gente poder fazer uma reflexão, né? A questão de nós, para trazer até uma aplicação para a nossa vida, né? Muitas vezes nós nem reconhecemos, nem imaginamos que estamos cometendo erro, né? O interessante é que se você e eu, né, ou no caso eles lá, né, vier a lembrar, né, a lembrar não, a reconhecer depois que você, né, você vai ser culpado, você vai se sentir culpado, então, enfim, você precisa fazer a oferta ao Senhor para que Ele possa, né, perdoar. E a mesma coisa, né, a gente, muitas vezes o orgulho, o ego, algumas coisas nesse sentido faz a gente não querer reconhecer os nossos erros. Mas o fato é que, às vezes, a gente comete muitas coisas de forma inconsciente. E quando isso vier à consciência, que nós possamos realmente nos arrepender, né? E pedir perdão a Deus. E aqui, eu acabei de ler, né? Ele fala que essas pessoas deveriam fazer uma oferta. E caso essas pessoas não tivessem condições financeiras para ofertar esse animal, ó lá, leve o quê? Se a pessoa não tiver recursos para oferecer, versículo 7, uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como castigo pelo pecado. Foi justamente a oferta pela qual Maria e José levou ao templo, né? Comprou ali, provavelmente pelos cambistas, e ofertou a Deus, né? Pelo nascimento de Jesus. Isso mostra que eles não tinham recursos, né? E né, confirma isso aqui. Bom, versículo 8. Ela as entrega ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ela torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco de sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer na beira do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto de acordo com a oferta prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Versículo 11. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção no memorial e queimará por porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados. De algum modo, de algum desses pecados, eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz como oferta do cereal. Outro tipo de oferta. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando, mesmo sem intenção alguma, algum mandamento sobre essas coisas consagradas ao Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito e o seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu um acréscimo a 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum mandamento do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor.
Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que encontrou, ou mentir depois jurar e dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, o valor que extorquiu ou que depositou feito como garantia, ou objeto perdido que encontrou, ou qualquer que tenha obtido com juramento falso, fará restituição pagando a pessoa prejudicada, o total com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenham cometido. Então, versículo 8, uma outra instrução. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os homens, não, para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de seu serviço tiver vestido das suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do campamento até algum lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. Cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas da paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Essas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta do cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo incenso, e queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembre-se que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei ao sacerdote como porção das ofertas especiais apresentada a mim, é santíssima como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito, permanentemente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessa oferta se tornará santo. Outro procedimento. Então o Senhor disse a Moisés, disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã, metade pela tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e a cozinha em uma assadeira. Corte as fatias, a oferta de cereal, e apresente ao aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido, que suceder a Arão, preparará a mesma oferta. Ela pertence ao Senhor, será totalmente queimada, essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas, numa parte poderá ser consumida como alimento. Outra instrução, pelo pecado. Versículo 24. O Senhor disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções para oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor. Onde são os mortos animais para o holocausto? O sacerdote que apresenta o sacrifício como oferta pelo pecado comerá
sua porção num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá que ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É uma oferta santíssima, mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for lavado à tenda do encontro, como oferta para fazer a expiação no lugar santo. Esse caso será totalmente queimada no fogo. Capítulo 7. Outras instruções. Essas são as instruções para oferta pela culpa. É uma oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para os holocaustos. Seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda. A gordura que envolve o órgão interno, os 2 rins e as gorduras ao redor deles, perto dos lombos e o lobo do fígado. Ele removerá essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote, que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverá ser dividida em partes iguais entre todos os sacerdotes e os descendentes de Arão. Outra instrução da oferta de paz. Essas são as instruções para os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolo sem fermento, misturado com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite, e bolo feito de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derrama o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas se restar, poderá ser comida no dia seguinte. A carne que restar até o 3º dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção de carne ou oferta de paz for comida no 3º dia, a pessoa que trouxe não será aceita pelo Senhor. A oferta não terá valor. Essa altura a carne estará contaminada. A quem comer será castigado por causa do seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura e não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício pode ser comida por quem estiver cerimonialmente impuro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro a comer a carne ofertada de paz, apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana de um animal impuro ou qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Outra instrução. Então,
o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais coma a gordura, seja de bois, de carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrada morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comido, embora possa ser usada para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentada como oferta especial para o Senhor será eliminado do meu meio, no meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consuma o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado no meio do povo. Outra instrução. A porção, ao Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, leve uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresente-na com as suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Leve a gordura do animal junto com o peito e mova o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e de seus descendentes. Entregue como oferta ao sacerdote e a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será também uma porção entregue ao sacerdote, que apresentará o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para o sacerdote o peito da oferta especial da coxa direita e da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito de permanecer e permanentemente participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Esta é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes, desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia que forem ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como uma porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também a oferta pela consagração e a oferta de paz. O Senhor deu as instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. E assim encerra o capítulo 7. Né? Então nós lemos 5, 6 e 7. Aqui nós vemos todas as instruções, vimos inclusive esse pecado, né, inconsciente, que depois que se torna consciente você se torna realmente culpado, e os detalhes, né, de cada oferta. E é interessante isso, porque se nós lermos o último livro, né, da Bíblia que a gente vai ler, né, você vai ver que o povo já não se importava mais, né? Não se importava mais com as ofertas, né? Eles estavam ofertando de qualquer jeito, animal de qualquer jeito, e tem uma mensagem bem forte, né? Que eles falam que se você pegar o último livro, né, o livro de Zacarias, né? Desculpa, Malaquias capítulo 1, você vai ver que eles nem queriam mais, né? Nem aceitaria o sacrifício, né? Porque eles estavam levando animal doente e uma série de coisas assim. Eles tinham saído, né, da Babilônia, de toda de novo, eles foram não escravizados, mas eles foram invadidos, né? E a gente vê que depois que eles foram libertos ali da sua separação, né, quando o povo se dispersou, eles tiveram domínio sobre as terras, você vai ver que depois que eles foram libertos e voltaram, né, para Jerusalém, eles já não faziam mais uma oferta como Deus está instruindo aqui, né? Eles faziam já de qualquer jeito, né? E isso é bom para a gente, porque se a gente vê
também Romanos capítulo 1, né? A gente vai, espero, né? A gente lê, vai falar sobre que nós devemos, né, fazer o sacrifício, né, dos nossos lábios é uma oferta agradável ao Senhor. É importante que nós possamos agradar ao Senhor com a nossa vida, né? A nossa forma de a gente ofertar é uma forma diferente do que eles estavam recebendo como instrução. Mas Deus aqui, Ele está, né, querendo se manifestar na sua presença, na presença do homem, mas que eles possam cumprir isso, né, de forma realmente litúrgica, correta, né, seguindo aqui cada um, porque isso vai trazer consequências àqueles que fazem de qualquer jeito, né, não seguindo essa regra. Bom, essa então é a leitura de hoje. Peço aí desculpa por algumas falhas da leitura, talvez do cansaço, e então que Deus possa nos abençoar e continuar nos abençoando para lermos aí a Bíblia toda em um ano. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradeço pela oportunidade que o Senhor concede de vermos, Pai, os detalhes que o Senhor passou como instrução, né, no Sinai para Moisés há milhares de anos atrás, e pelo carinho, cuidado que o Senhor pede para que nós ofertemos, né, o nosso melhor, seguindo aquilo que o Senhor nos ordena, Pai, e ordenou a Moisés e todo o povo para que eles pudessem ter o perdão perdoado, até aqueles pecados que muitas vezes estão ocultos nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa forma de ter essa percepção, mas que isso traga sempre clareza para que haja arrependimento em nossas vidas e o perdão, né, da sua imensa misericórdia que o Senhor tem através de Jesus Cristo. Pai, te agradeço por até aqui o Senhor ter nos abençoado e espero que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos dando ânimo e força para seguirmos, Pai, com a leitura e o conhecimento da Tua vontade. Te agradecemos por termos acesso em nossa língua traduzida, e que o Senhor nos ajude, Pai, a ter compreensão e dar compreensão sobre esse estudo no nosso dia a dia, Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, Deus abençoe você que está aqui, e se você perdeu algum dia, não tem problema, ao final desse vídeo vai ter aqui um card para você assistir a leitura do dia anterior, e na descrição você vai ter a playlist de todos esses, né, 54 dias de leitura. Se você curtiu, está curtindo, né, a leitura, então dê um joinha aí, deixe os seus comentários, fale para mim o que você tirou mais de lição, né, dessa leitura de hoje. Se você não segue o canal, já para ser notificado, né, você deve seguir e ativar o sininho, e toda vez que a gente então postar um vídeo novo, você vai conseguir acompanhar, receber, né, essa notificação de que tem um vídeo novo aqui no canal, né, ou saiu a nova leitura, né, de mais um dia, tá bom? Obrigado por você estar aqui. Convide a pessoa a participar conosco, né, se juntar a nós nesses encontros diários da leitura toda da Bíblia em um ano. Que Deus te abençoe, e que, se assim Deus permitir, estaremos lendo, né, a continuidade desse livro, que são no total 10 dias, para a gente dar continuidade então no livro de Levítico, né? Seria o terceiro livro do Pentateuco. Bom, Deus te abençoe, e, se Deus permitir, até a próxima leitura.